Olá, olá, são exatamente 16 horas e 13 minutos. Já estou aqui com o doutor Alexandre Lucena, doutor Alexandre Valporto Leal de Lucena, que retoma aqui para falar de um assunto que tem intrigado muito a mim. E ele, como profissional competente que é, eu o chamei para falar sobre as questões cardíacas. Ele que trabalha em uma rede de hospitais aqui bem competente e famosa da cidade. Você pode dizer, viu, doutor, quando estiver na sua fala, fique à vontade. Mas houve, na semana passada, 2 casos, a exemplo, de 2 atletas, 2 mulheres, novíssimas, uma com 34 e outra com 43 anos na mesma semana, que estavam na academia e tiveram parada cardíaca ali na lata e morreram dentro da academia, tá? Eu vou começar com a primeira pergunta. As redes sociais têm tornado estes casos mais evidentes ou o número realmente de problemas cardíacos tem aumentado no Brasil? Se sim ou não, por quê, doutor? Boa tarde, Denison. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Jornal de Comunicação. Mais próximo. Bom, tem sim aumentado, né? A gente tem visto aí o aumento da incidência de doenças cardiovasculares. Porém, não vou correlacionar com redes sociais. Na verdade, rede social, a gente transforma isso num bem ou num mal, né? É verdade. Na verdade, acho que tem mais a ver... Acho que, na verdade, o uso da rede social mal utilizada, ela entra no pacotão de condutas ruins, Sim. né? Que podem sim corroborar com o aumento da incidência de doenças, não só cardiovasculares, mas tantas outras, né? Verdade. Psíquicas, endócrinas e tantas outras. Né? Verdade. E, bom, que fatores de risco, que tipos de hábitos, né? Que aumentaram, né? Com o passar dos tempos. Né? Antigamente as pessoas eram menos sedentárias per se, né? Hoje em dia as pessoas tendem a ter hábitos mais sedentários, ficarem mais nas suas residências, ainda mais com o advento do Covid, muitas pessoas passaram a estar da modalidade home office e acabaram se restringindo ao seu dia a dia dentro do seu próprio ninho ali, né? E sim, sedentarismo está aí, eu diria que no topo dos fatores que aumentaram a incidência de doenças Esta ideia cardiovasculares. que nós temos, doutor Valporto, de que vemos as academias lotadas, esse número ainda é muito pouco se comparado ao número de brasileiros que nós temos hoje, 220 milhões. Não chega a ser um exemplo de mudança de comportamento social. Eu já fiz essa pergunta, mas eu quero que volte ainda a questão dessas 2 atletas, tá? Viu? Vou ter que começar a andar com um papelzinho. Papelzinho, que eu vou mesmo atropelando tudo, eu pergunto mesmo. Não, então, voltando, então a questão do rol, né, de hábitos ruins, aí a rede social entra também nisso, porque as pessoas passam a fazer o uso, né, das redes sociais aí, de maneira, né, mais como uma desinformação. Sim. Do que como uma fonte real de informação. A gente tem que saber filtrar o que é que presta e o que é que não presta das redes sociais. Sim. Em relação a essas 2 moças aí, jovens, atletas, que tiveram, não tenho conhecimento, na verdade, nem tinha ouvido falar. Foi semana passada. Um pouco mais próximo, doutor. Pode trazer para cá? Aqui, pode. Tá bom. E foi semana passada? Semana passada. A gente teve um caso aqui, isso não foi em Sergipe? Não, uma foi na Bahia e a outra em Fortaleza. E a gente teve caso também ano passado, aqui na rede que eu costumo fazer treino, né? Não vou também fazer propaganda. Não faça, não. Mas é uma rede famosa aí de academias. Teve na unidade lá do Siqueira Campos, né? Sim. Teve também um mal súbito, a pessoa acabou evoluindo Infartou, a óbito. foi a óbito. Isso, não sei exatamente qual foi a causa de óbito, mas sim, né? Aconteceu isso também. A gente tem visto isso mais recorrentemente por conta também do uso irregular de certas substâncias. As pessoas hoje em dia estão na questão muito do culto ao físico, seja às vezes até consumindo conteúdos dessas redes sociais. Por isso que eu falo, às vezes... Pegando brechas e fórmulas que não existem. Exatamente, brechas. Mais próximo. Tá dando uma microfonia. Não tem nada não, vai, confie, Luciano. E, então, assim,
o mau uso das redes sociais, não só das redes sociais, qualquer infovias aí, né, internet, sites, blogs, YouTube, etc. Então, assim, as pessoas estão pegando receitas, fórmulas, o uso de anabolizantes também aumentou muito a incidência, apesar de ter entrado uma resolução no CFM proibindo a utilização, né, proibindo os médicos de prescreverem os anabolizantes esteroides para fins estéticos. A gente ainda continua vendo e as pessoas, lógico, alguns colegas justificando, né, colocando CIDs, inventando CIDs para poder justificar suas prescrições para que é uma pena, tenha né? seus pacientes, eles adquiram aquele objetivo pelo qual eles procuraram um profissional. É uma pena, enfim. Transcrevendo, isso quer dizer, em tese, que muitos profissionais, infelizmente ainda, vendo somente parte do viés econômico, acabam criando essa curva e receitando anabolizantes quando não deveriam. De maneira assim, inadequada essa questão do culto ao físico e etc. Que é importante, sim, a gente cultuar também, né? O belo, historicamente, sempre foi bem visto, né? Mas com saúde. Sim. Então, assim, pelo menos isso eu não vou criticar. Pelo menos aqueles que procuram profissionais médicos, em tese, estão amparados, né? Estão sendo, pelo menos em tese também, devidamente acompanhados. Em tese, porque a gente também tem visto agora uma disseminação de colegas aí se dizendo médicos do esporte, nutrologistas e etc., sem devidamente ser, e prescrevendo bombas, né, anabolizantes esteroides. Quando o senhor fala não tem conhecimento. Quando o senhor fala sobre esse critério, e o senhor que veio da UFRJ, tem especialidade em medicina intensiva e é médico intensivista, deveria haver, eu vou tocar nesse detalhe, uma vigilância maior por parte dos conselhos regionais de medicina? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que deveria ter, sim, uma fiscalização muito mais assídua por parte dos conselhos, né, dos órgãos, que são, na verdade, é o principal motivo da existência desse órgão. Mas já existe, em tese, a resolução. Acho que também parte um pouco da consciência pessoal dos colegas, né, que estão prescrevendo. Da ética mesmo, né? Da ética, questão de ética mesmo, né? Tem muito colega aí recém-formado. O senhor está hoje na rede Primavera. Isso. Não é isso? E, especificamente, qual o novo nome do Hospital do Coração anterior? Ainda é o Hospital do Coração de Sergipe. Hospital do Coração de Sergipe. Parte do grupo Rede Primavera. O nome se mantém? Mantém. Hospital do Coração de Sergipe. Aumentou a incidência com pessoas novas. É impressão nossa, e daí aqui somos jornalistas e perguntamos por isso, né? A gente lê, mas há opiniões contrárias. Eu até antes de recebê-lo hoje, eu estava lembrando, viu, Luciano, de quando estourou a questão da Covid, eu recebi um médico infectologista que trata dessas doenças, né? Virais e tal, né? Sim. E eu recebi um médico infectologista bastante famoso aqui na cidade, e eu estava vindo para a CBN à época, Lu, ainda quando existia a CBN aqui, eu era âncora dela, e eu perguntei no olho dele, disse, doutor, eu venho agora da 13 e havia pessoas correndo no calçadão com máscara. Eu preciso, a partir de hoje, usar máscara? Ainda estava naquele primeiro estágio. E ele olhou para mim e disse, ele riu e disse, de maneira nenhuma, essa questão aí não vai chegar a ser algo tão mortal. Isso foi antes da pandemia? Já acontecendo. Já no início da pandemia, e muita gente já se precavendo com máscara. Certo. Não havia ainda mortes extremadas, já havia uma ou outra morte, mas não o processo pandêmico ainda instaurado, né? Aí eu vou fazer um paralelo, doutor Alexandre. Quando tomamos tantas vacinas, né? E óbvio, sabemos que elas salvaram muitas vidas. Essas vacinas, elas podem ainda, pelo pouco tempo de formulação delas, ter acelerado problemas cardíacos, ou seria somente uma hipótese nossa ainda, sem comprovação nenhuma? Eu falo, nossa, a minha, fazer um questionamento como este. Não, o seu questionamento é 100% devido, né? Ainda carecemos de estudos, certo? Não vou te confirmar com certeza, mas existe também uma parte da medicina que a gente chama da medicina baseada em evidências. Certo. E a gente, sim, né, tem casos aí
meus próximos, inclusive de colegas, atletas, e que evoluíram com, enfim, né, com alguns problemas cardiovasculares por conta, né, em princípio, porque não tem nenhum outro fator de risco, eram pessoas jovens, sem fatores de risco genético, sem histórico familiar, descartadas-se todas as outras hipóteses, a única coisa que havia sido, que havia ocorrido nos últimos 15, 21 dias antes do acontecido, e o acontecido teve colega nossa, cardiologista, que evoluiu com AVC. Certo. Teve um outro colega que evoluiu com uma trombose de subclávia. Teve um outro colega que evoluiu com miocardite, que são complicações que podem acontecer com o próprio Covid, certo? Mas não tiveram Covid confirmados nos dias anteriores. Lembrando que também existem alguns tipos de vacina, né? Foram várias que a gente experimentou e que fomos cobaias também, né? De certa maneira, a gente tem que admitir. Salvou-se muito, mas foi muito pouco tempo, né? Não, com certeza. Mas foi um mal necessário. Né? E não somos negacionistas, tá? Vamos deixar isso claro, porque tem sempre o do contra. Estamos analisando, porque o número de pessoas realmente aumentou muito com ataques cardíacos. E a tendência é modernizar, né? As vacinas, elas continuam sendo produzidas, cada vez mais modernas. Algumas já saíram de linha, inclusive por constatarem que tinham mais efeitos colaterais do que benéficos, mas naquele contexto de medicina de guerra, é o que tinha sido desenvolvido, a gente acabou também tomando aí no coquetelzão de vacinas que a gente tomou na época. Então, assim, existem complicações. Aí, voltando, existem alguns tipos de vacina, tem aquelas que foram feitas a partir de proteínas, né, de pedaços do vírus. Outras foram feitas a partir do próprio vírus, só que atenuado, a ponto de que ele não desenvolvesse a própria doença, né, propriamente dita na gente. E existem, através de pedaços de RNA, que é uma parte do código genético também do vírus. Então, a gente teve uma gama de vacinas, né, contra o Covid, e cada uma ela acabou estando mais relacionada com uma complicação ou outra, mas no geral foi visto, né, baseado em evidências novamente, mas ainda carece de estudos para poder entender um pouco mais a biomolecular por trás disso, a fisiopatologia por trás. Baseado em evidência, viu-se que realmente casos aí de pacientes sem fatores de risco desenvolvendo algumas complicações, né? E aí vai de cada um, não seja negacionista, tome vacina, porém pondere entre risco-benefício, né? Escutei que é difícil para a sociedade também. Exatamente. Né? Que não é da área médica tomar essa decisão, tomo ou não tomo, né? Quando o protocolo diz que a gente tem que tomar, né? Exato. E também não bote o médico assim na parede para poder dizer, tomo ou não tomo. Ali em off, no backstage, a gente conversa, que depende. Não venha com a pressão também, porque você já sofre pressão demais, né, doutor? Exato. Né? E tem casos e casos. Eu escutei muitos pais aí que evitaram dar as suas vacinas, por exemplo, para seus filhos, crianças pequenos, que não tinham fatores de risco e que não eram expostos a cenas de risco. Lembrando que isso também é muito relativo, né? O vírus vem de fora. Cansei de pegar pacientes idosos que na época do Covid não saíam de jeito nenhum de suas casas, não entravam pessoas dentro de casa e ainda assim evoluíram com o Covid, porque o Covid era um vírus, né? É um vírus. O SARS-CoV-2 ele é um vírus que passa por aerossol e que pode ficar vivo, entre aspas, né? Vivo ele só fica dentro da célula. Todos os vírus per si são considerados parasitas intracelulares. Então, mas eles estão ali viáveis antes de entrar em degeneração, às vezes em superfície. E cada tipo de superfície tem uma validade diferente. Então, às vezes, sei lá, o senhorzinho pediu umas compras pelo telefone, mas chegou, alguém deu uma espirra. Então, assim, é isso. Era impossível. Por isso, inclusive, você falou o negócio da máscara do colega lá infecto. Se ele falou isso durante a pandemia, ver isso, pessoas correndo, eu diria que ele foi um visionário, um cara inteligente mesmo, realmente, porque realmente os estudos mostraram que não alterou... que a máscara não alterava o processo. Não alterava o processo de disseminação, né? Porém, para nós, profissionais, né, que estavam na assistência direta, era imprescindível, porque eu estava tendo contato direto. No protocolo você já tem isso de cotidiano de máscara, né? Na maioria dos casos, dentro né? do TI, hoje em dia, a gente usa, né? Tem que ser obrigatório isso, inclusive, né? Exato, e eventualmente... com sintomas gripais, a gente até hoje ainda faz triagem para o Covid-19. Outro detalhe importante que tem a ver com a sua área,
né, essa semana o senhor falou comigo e disse assim, hoje aqui o plantão está bem intenso aqui, né? Foi, então. Né? E aí disse assim, cirurgia, né? Eu entendi pela fala que seria uma cirurgia bem complexa que estava acontecendo ali e todo mundo empenhado. E aí eu vou para um assunto paralelo. Em se tratando de coração, tá? O transplante de coração, a quantas anda aqui no estado de Sergipe? Nossa, esse é um assunto muito interessante. Por favor. E uma lástima também pelo contexto atual de Sergipe, né? Porque Sergipe já foi um carro-chefe, um dos pioneiros, né? Salvo engano, inclusive um dos meus chefes, né? O doutor José Teles de Mendonça. Sim, é um cardíaco, grande referência, né? referência mundial, né? O cara que criou até técnica, né, cirúrgica. Ele participou, né, participou da primeira transplante cardíaco do estado. Sim. Isso foi na década de 80, né, em 86 mais precisamente, no mês de julho, se eu não me engano. E naquela época, infelizmente, não tinha a medicina que existe hoje. Então, resultados não eram tão bons quanto os de hoje, né? Mas a gente teve um caso, inclusive, lembro que eu estava até de plantão, eu passando visita, encontrei com ele falou que ele estava indo para Maceió. Que ele não ia, tinha uma cirurgia eletiva que ele acabou cancelando, né? Porque ele iria para Maceió, porque... O que é uma cirurgia eletiva? Uma cirurgia que não é uma urgência. Não que tem é urgência, né? Poderia ser feita no dia seguinte ou na semana seguinte. Tá. E aí ele iria para Maceió, alguma coisa assim, porque ele ia encontrar com um compadre que é outro cirurgião cardíaco também famoso. Sim. E porque eles iam lá, sei lá, alguma coisa, ou iam pro velório, alguma coisa de um dos primeiros transplantados cardíacos aqui em Sergipe, né? Faleceu com 34 anos pós-transplante cardíaco. Foi um sucesso. Considerado um caso de sucesso, né? Um case de sucesso. Mas também tivemos casos aí de 3 anos e meio de sobrevida, 1 ano e meio, enfim. O primeiro transplante cardíaco no Brasil foi feito em 68, né? Pelo Zerbini, Dr. Zerbini. Né? Referência, foi inclusive, né, amigo do Dr. Teles, professor, mentor e etc. E ele, por muitos anos, né, eu estava lendo um memorial dele, né? Por muitos anos ficou suspensa as cirurgias os transplantes cardíacos, né, por conta dos resultados que foram atribuídos como casos de insucesso. Só que, na verdade, a medicina que ainda estava engatinhando. E isso, inclusive, tem a ver com o que eu vou falar sobre o contexto atual do transplante cardíaco em Sergipe. Em Sergipe. Que hoje em dia a gente não tem feito. Na verdade, o último transplante cardíaco em Sergipe foi em 2017. Foi mesmo? Pois é. E aí isso é uma situação que até o próprio Dr. Teles, né, ele é um cara que é referência que o tempo inteiro ele é recrutado para ir responder representando a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Sim. E representando a Secretaria de Saúde também de Sergipe nesse viés, tocante, né? tocante. E ele fala, né, basicamente que não tem acontecido por questões políticas. Essa é a verdade, né? E ele participou, acho que foi o ano passado, foi o ano retrasado, de uma reunião com o governador, né, Fábio Mitidieri, e com a deputada Yandra, sim, né, a respeito desse assunto. Para que voltasse a se realizar. Porque a gente tem hoje, o Hospital do Coração, ele é tecnicamente adequado, já credenciado mediante todas as necessidades, os critérios que a sociedade brasileira ela exige para que realize transplante, que em um dia foi feito no Hospital Cirurgia. Né? Hoje é o Hospital do Coração que tem todas essas normas já credenciado e regularizado mediante os órgãos públicos e os órgãos de fiscalização para a realização do transplante. Ou seja, se tudo pronto. Pronto, é isso que eu ia falar agora. Então, nós temos um aparato técnico de pessoal, infraestrutural adequado para fazer. Pessoal, a gente também tem pessoas muito boas aqui em Sergipe, né? A gente tem cardiologistas muito bons, intensivistas que podem conduzir, mas que deveriam ser equipes nomeadas, né? Que são pessoas que são devidamente capacitadas para esse fim específico. Tem pessoas que trabalham nessa área, mas não têm expertise
em pós-transplante. É uma das cirurgias mais complexas, se fôssemos falar em termos de corpo? Assim, eu não sou cirurgião cardíaco, Tá. sabe? Mas eu brinco até com o meu próprio mestre, Sim. Dr. Teles, ele sabe que eu dou uma zoada, porque realmente o que é mais complexo é o pós-operatório, é comigo, é Sim. na terapia intensiva. Sim. O corte e costura é uma habilidade manual, você Sim. tem que aprender, lógico, tem toda a sua dificuldade, tem todo o seu mérito e beleza por trás, enfim, e ciência por trás. Não é uma cirurgia simples, Tá. mas também não é das mais complexas, considerado assim todas as especialidades cirúrgicas, Sim. né? Inclusive a própria mãe recebeu um transplante renal, completou um ano o ano passado. Está bem? Tá bem, graças a Deus. Que bom, né? Em relação ao transplante está perfeito, né? A questão outros pontos ela não está muito legal. Você vai puxando a orelha, né? Exatamente. Andou fazendo coisas erradas aí. Deve ser horrível ter um filho médico que depois volta para tomar eu conta. já lavei minhas mãos. Aí eu falei, olha, não adianta, santo de casa não faz É teimosa. Muito. Não pode. Como é o nome dela? Leci. Dona Leci, pare de ser teimosa, por favor, e siga as orientações do seu filho, Eu chamei que é um ela pra grande mim médico. aqui, ó, eu Ela falei deveria assim, ter vindo, né? Mas ela disse, não, porque sua amiga é muito chique, eu preciso me arrumar, eu tenho que fazer cabelo antes da entrevista. Você é ótimo. Eu quero parabenizar você mais uma vez, tá? Queria que você dissesse às pessoas o que é que elas devem fazer se sentirem, aí eu não vou mais nem para a cirurgia, mas se sentirem que estão com o braço ficando um pouco paralisado, se estiverem com uma determinada neutralidade na perna, são princípios de infartos, exemplo assim, nesse menor sinal, vai logo para o hospital, porque o brasileiro é resistente a ir ao hospital. Eu adoro, se eu pudesse anunciar no hospital, você sabe, né? Você Eu gosto, eu vou mesmo. dorzinha de cabeça. Eu já estou indo. Será que eu pulou? Será que eu sou horrível? Mentira dele. É dramático. Mas assim, sim, qualquer sinal de alerta que o corpo te der, acho que é válido você procurar assistência hospitalar, procurar uma urgência, investigar antes de você chegar e não ser nada, Sim. do que você negligenciar e ser um infarto. E, digamos, né, eu não vou lembrar exatamente ao certo a estatística, mas eu acho, se eu não me engano, na verdade, um pouco menos, né, aproximadamente 20% dos infartos, ou até menos, eu acho, são realmente infartos que eles chamam, como é que o pessoal fala no dia a dia, que é o infarto fulminante. Fulminante, né? Então, são menos de 20%, na verdade. Mas não é porque menos de 20% de fato vai morrer que você vai ficar bem. Não. Infarto é nada mais, nada menos do que morte celular do seu miocárdio, do seu coração. Então, uma parte do coração que vai deixar de existir, vai virar fibrose, vai virar cicatriz. Sim. Não é mais músculo, então não tem mais função. Então, um coração infartado é um coração que vai viver ad eternum com algum grau de insuficiência. Porém, se você for rapidamente para o hospital e abordado, né, e feito as medidas quanto antes, tempo é coração. Assim como o AVC, tempo é cérebro. Quanto antes você chegar na assistência hospitalar e ser devidamente diagnosticado, mais chances você tem de ter uma vida normal. Uma qualidade de vida totalmente positiva. Completamente normal. Se você chegar muito cedo, o paciente não teve tempo de ter ainda, digamos, de fato, morte celular. Você tem ali um coração, às vezes, atordoado. Sim. Que está começando a iniciar o sofrimento por falta de chegar sangue, chegar nutrientes, chegar oxigênio. Então, antes ele, de fato, infartar, ele se atordoa. Então, se você faz as medicações, ou eventualmente, se for necessário, uma angioplastia, levar para o cateterismo, que é uma outra coisa que ajudou bastante a reduzir o número de transplantes. Você falou de transplante. Transplante não é uma coisa que é amplamente indicada. Sim. É só o caso terminal, aquele caso se já demonstrou refratário a todos os casos. Graças a Deus a medicina também evoluiu. E de 68, que foi quando o Zerbini fez a primeira transplante, até hoje, realmente, assim, o número de indicações reduziram-se muito, não vou saber As quanto, técnicas mas foram aumentando. a medicina evoluiu, os tratamentos evoluíram. Né? Na época que houve uma pausa de transplantes por conta dos efeitos de rejeição, que na época não tinha as medicações adequadas para o paciente receber esse transplante e ficar, né, vivendo por anos com esse transplante. Pra você ter uma noção, o primeiro transplante de Zerbini, o paciente viveu 28 dias.
né? Gente, que evolução. Nem chegou a sair de fato do hospital. Esse Dr. Teles foram 34 anos. 34 anos. Então né? foi um avanço técnico. Um avanço na medicina. Basicamente foi o advento. Já era o uso de um imunossupressor que já se fazia uso desde os primeiros transplantes de córnea. Tá. Eu fui ver nos relatos outro dia, estava conversando sobre isso até com o Dr. Teles, eu fiquei meio curioso porque eu tinha visto uma matéria sobre o xenotransplantes. Sim. Que é você pegar um órgão, por exemplo, de um porco, um coração de um Sim. porco e transplantar. Quando isso acontecer, ninguém mais vai morrer de insuficiência cardíaca, porque aquele paciente chegou no fim do poço, que realmente tem indicação de transplante cardíaco, você não vai precisar mais esperar um coração humano para transplantar. A gente teve um caso também emblemático de xenotransplante nos Estados Unidos. O cara viveu, acho que uns 6 meses. Foi. Qual foi o órgão ali? Foi o coração. Foi o coração, não foi? Foi o coração, eu acompanhei esse caso. Onde encontrá-lo hoje? Eu ainda não montei consultório, você acredita? Eu ia perguntar isso agora. Por que não ainda? Você tem 1 minuto para falar sobre isso. Tem 1 minuto? É, 1 minuto. Não, então, eu estou com uns planos aí de a gente montar um instituto e com consultórios tanto para atendimento de clínica médica em geral, até cardiologia e outras coisas, mas também voltado para a parte de medicina do esporte, que eu estou iniciando agora, né? Medicina do esporte também, que é uma coisa que eu sempre fui atleta, né? Desde pequeno. Então, paralelamente à terapia meio intensiva, atleta hoje. Paralelamente à medicina intensiva, eu também pretendo aí atuar com o médico do esporte. Parabéns, viu? Tá bom? Obrigado. Parabéns, viu? Sua rede social, doutor Valporto. É @alevalporto. E é isso. É isso. Instagram, por enquanto. Obrigado, viu? Tá bom? Tá bom? Foi um prazer. Meu, tá? Dona Alessi, a senhora está convidada para na próxima vez que ele vier aqui nos trazer esclarecimentos e informação de qualidade, porque ele tem qualidade. É por isso que ele está na Rede Primavera, né, com o Dr. Wagner, que é um grande nome, né? Um grande colega de empreendedor. Dr. Teles e do meu pai. E do pai dele, Dr. Lucena, que é um gênio. Dr. Lucena é um gênio. Venha com ele da próxima vez, a senhora vai ser muito bem-vinda, muito bem recebida, tá bom? Eu vou a um breve intervalo comercial. 1 minutinho, Luciano, eu volto com Dali Fonseca, do Arrumadíssima Ju. A Deso quer ajudar você a retomar o controle. Com o Tô Legal, quitar seus débitos em aberto